Pessoal, eu ia pedir para vocês desabilitarem o microfone. Aí você chegou a falar com ele, mas ele deu retorno, eu queria saber que pé que tá. Bom, vamos lá. Pessoal, obrigado pela presença de todos, queria agradecer mesmo. Parabéns para vocês que estão aqui. É sexta-feira, 10 horas, a gente parar esse minutinho para discutir e debater o que a gente pode fazer para melhorar nossa operação, nosso negócio, também melhorar enquanto profissional dentro de um negócio, né? Então, essas discussões, às vezes, 1 ou 2 insights mudam bastante o rumo. Eu vou tentar ser o mais breve e mais direto possível. O objetivo dessa live aqui, desse treinamento, é falar sobre a construção de um mercado de vendas para empresas. Então, vou tentar ser mais breve possível. Esse é um assunto que eu me sinto até mais tranquilo de falar, porque a Delip vive esse processo, já vai fazer 8 anos, que é vender para empresas, e vender para empresas em diversos canais diferentes. A gente já fez vários testes e é constante vendendo via marketing digital, com tráfego pago, em vários canais. Já testamos vários funis de vendas, vários modelos de times comerciais vendendo para empresas. E assim, criação desde a parte da concepção de um produto e assim sucessivamente. E nos últimos 2 anos e meio, a gente teve a oportunidade de conhecer várias operações de provedores e trabalhar junto com eles, onde eles construíram projetos de sucesso no mercado de venda de internet corporativa. Né? Então, a gente vai passar para vocês sobre esses pontos, alguns passo a passos aqui sobre vendas B2B, desde a parte da concepção do produto, do time comercial e de canais de vendas. E também uma separação que muitas vezes nós pensamos que fulano de tal vende para uma residência, será que é o mesmo vendedor que venderia para uma empresa, assim sucessivamente? A gente vai falar sobre isso, sobre nossas experiências aqui, beleza? E vou tentar ser o mais direto. São poucos slides, tá liberado para vocês. Isso é um bate-papo bem exclusivo, a gente não divulgou isso em nenhum meio digital nosso, exclusivo para quem é cliente nosso. Então, assim, logo depois desse bate-papo, se você é cliente nosso, você tem um portal lá de treinamento, tá? E vai ter um material didático para você acompanhar. Quem não tem acesso a esse portal, pode chamar quem te atende na Delip, ele vai te passar um login e senha e vai te ensinar. Todos os clientes da Delip têm acesso a um portal, e aí tem 2 treinamentos por mês lá, e após o treinamento tem um material didático que você pode acompanhar também. Beleza? Todos os clientes da Delip também têm acesso a uma plataforma de inteligência de dados, tá? Integrada com a RP. Então, se você ainda não tem essa plataforma, pode chamar quem te atende. O que eu ia pedir para vocês fazerem alguns combinados aqui? Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Eu estou acompanhando o chat, então vocês fiquem à vontade. A qualquer momento você pode fazer uma pergunta no chat ou falar, eu gostaria que falasse desse assunto. Não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo, mas eu vou ler as perguntas aqui. Então vocês fiquem à vontade. Usem o chat aqui para a gente fazendo essas perguntas, beleza? Eu vou estar acompanhando. Outra coisa também, se eu estiver falando sobre um determinado assunto e estiver muito acelerado e você quiser que eu volte no assunto, pode usar o chat para isso também. Pô, Danilo, você estava falando aqui, foi muito rápido, perdi a linha de raciocínio, eu volto no assunto a qualquer momento, tá legal? Então, feito isso daí, caso você queira falar de alguma forma, fala no chat que você gostaria de falar e a gente dá sequência aqui. Bom, vamos lá, vamos dar início então. Qual que é o tema de hoje? O mercado que mais paga e menos cancela, se tratando de provedores de internet, com certeza hoje é um mercado de internet corporativo, um mercado de empresas. E nós vamos falar aqui sobre alguns pontos principais para se construir uma venda para a internet para empresas, tá? Então, assim, para começar a falar disso com vocês, eu juntei a experiência dentro de um provedor de internet, porque é uma venda para a empresa, e a experiência da Delip, tá? A Delip vende todos os meses, para vocês terem uma ideia,
se eu abrir aqui para você, a gente tem um modelo de negócio, vou ver se consigo compartilhar com vocês, só para vocês terem ideia como que a gente monitora, e a gente tem um modelo de negócio parecido com o provedor no quesito que nós temos clientes que pagam a recorrência para nós todos os meses, e todos são empresas, e a gente precisa fazer novas vendas, também temos churn e assim sucessivamente, e também precisamos criar novos produtos e etc. Para vocês terem uma ideia, se eu tivesse hoje o mesmo serviço de quando a Delip começou, a Delip seria aproximadamente 35% do tamanho dela. Então a gente foi criando outros serviços que atendiam o mesmo cliente ao longo do tempo e tendo processos para vender isso para mais clientes ali, para que a gente continuasse crescendo. E acredito eu que quando nós vamos falar de telecom, de provedor de internet, o mercado hoje, ele vive um desafio que não dá para fibrar outra cidade como era em 2018, 2019, e pegar vários clientes, até se consegue crescer, mas é um pouco mais desafiador. E aí o mercado ele vive um desafio de monetizar a rede de uma maneira maior, porque a taxa de penetração de rede, ela está mais complexa, então você não consegue ter a rede inteira, ela tão preenchida como era antes. E aí eu vejo alguns caminhos para isso. O primeiro caminho seria você vender mais para sua base. Então, vender lá, pegar um serviço e vender. Então, muito a se falado isso, mas eu vou compartilhar minha opinião sobre. Eu nunca vi muitos provedores, pouquíssimos, conseguindo ter essa penetração na própria base a ponto de dobrar, triplicar o ticket que tem na base. Né? Porque para a gente vender para a base, precisa ter produto que a base compra e a gente precisa ter uma cultura de relacionamento com o cliente. Né? Então, relacionamento com o cliente não é mandar uma mensagem. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui é relacionamento com o cliente. Tem 115 pessoas e a gente está batendo esse papo. No mercado B2C, além do número ser bem maior, não foi criado essa cultura de manter uma relação, de falar com o cliente, né? Enviar uma mensagem, tudo isso não é ter relação com o cliente, é ter a atenção do cliente. Então precisa haver isso. Um outro ponto é você conseguir monetizar a sua rede com outros clientes. E aí tem algumas maneiras de fazer isso. Tem provedor pegando a sua própria rede, fazendo rede neutra e botando outros provedores para vender na sua rede. Isso aí gera um problema, porque você está colocando gente dentro da sua área, ou gera uma solução. Também são pontos muito a serem discutidos. Mas o assunto que nós vamos falar aqui é sobre você pegar a sua rede que já existe e trabalhar de forma mais profissional, vendendo para empresas. Então, você vai usar a sua própria rede e vai vender para empresas com um ticket muito maior. Tá? E para vender para empresas, o processo comercial ele é um pouco diferente do processo residencial. Né? E por isso que é mais difícil colocar uma empresa para dentro, mas é muito mais difícil uma empresa cancelar. Né? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês como que a gente monitora e a gente já vai falar sobre isso agora. Ó. Então, só um momentinho. Estou pegando aqui já, vou pegar o resultado de um mês, por exemplo. Ó. Boa. Bom, deixa eu ver como é que compartilha a tela aqui. Eu vou mostrar para vocês como a Delip monitora as vendas dela quando eu falo de vendas novas. Então, eu vou compartilhar uma tela para vocês e essas telas são de vendas novas, então são da base de clientes da Delip. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente monitora e depois eu vou explicar todo esse processo desenhado aqui e aí eu vou adaptando ele para um provedor de internet. Também vou dar exemplos de provedores, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Não? Boa. Pessoal, aqui a gente está falando do ano de 2025, então você vê que a gente gerou R$1.000.000 e 57 mil de receita recorrente nova
dentro da base e 2 milhões de produto e alguns valores de implantação. Isso a gente poderia ver aqui mês por mês, o que foi gerado, por exemplo, ó, em janeiro, o que foi gerado no mês de maio. No mês de maio nós colocamos R$200 mil de receita recorrente nova, e aí eu tenho por canal, ali por serviço. Então, por que eu estou mostrando essa tela para vocês? Primeiro, para ter um acompanhamento ali, a gente consegue detalhar o processo de vendas, tá? Passo a passo. E agora, nós vamos começar a falar sobre o que a gente precisa para ter um processo de venda B2B constante. Quem tiver qualquer tipo de dúvida ou comentário, pode ir fazendo aqui no chat, ó. Pode fazendo aqui no chat. Por exemplo, o Thales falou, o suporte geral também é muito suave, só aciona quando realmente tem problema, e quando normalmente as empresas têm um TI lá dentro, o suporte flui mais fácil. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de vendas B2B, primeiro ponto que nós precisamos entender é que a concepção do produto a ser vendido, ela vem depois. A gente tem um processo antes de ter o produto e depois como que a gente vai vender e como que a gente vai divulgar, né? Então, na parte de vendas B2B, o que a gente acredita e sempre fez primeiro se tem como esse produto vai ser vendido, depois como esse produto vai ser divulgado, o nome de marketing apresentado, e depois a concepção do produto. Se a gente cria o produto primeiro, para depois entender como ele vai ser vendido, a gente vai acontecer um problema. Vou dar um exemplo bem prático na Telecom, igual o Thales falou aqui. Geralmente, as empresas têm um TI. Então, quando a gente está vendendo para uma empresa, a gente pode estar vendendo para o dono da empresa, para o cara de TI, para o cara administrativo, que são pessoas com perfis diferentes. Se eu tenho um produto e aí eu vou oferecer sem entender esse perfil, talvez o meu script, todo o meu processo de venda esteja errado. Agora, se eu entendo o perfil da empresa que está comprando aquilo, e vou dar um exemplo prático sobre isso, aí eu crio o produto para aquilo. Então, por exemplo, dando o exemplo da Delip enquanto cliente de um provedor de internet. Delip é uma empresa, a gente está com 70 colaboradores aqui, tem um prédio, e a gente teve vários desafios relacionados à internet. Eram vários notebooks, não estavam cabeados. Quando a pessoa foi vender o projeto de internet, ela estava vendendo um projeto para mim. A Delip não tem um profissional de TI interno. Então, vamos lá. E os meus conhecimentos de informática são legais ali, tudo, mas longe de eu ser um cara de TI. Então, eu precisava de alguém que tivesse um projeto pronto. Olha, vou te cobrar X, vou desenhar todo o projeto seu de Wi-Fi, o projeto de rede, tu me paga uma mensalidade e vai estar funcionando. Esse é um produto que me atende. Vamos falar de produto agora. Uma pessoa que quer pagar por algo e não quer se envolver com nada, não faço a ideia do nome do equipamento que tem lá, do roteador que tem lá, da ONU que tem lá, se é cabo, se é Wi-Fi, não faço a menor ideia do que tem. E eu paguei para fazer uma instalação, uma implantação do projeto inteiro e pago uma mensalidade para ter a internet num valor alto. Posso até compartilhar com você, mas a Delip paga uns R$3 mil de mensalidade de internet lá. Tá fora a implantação. Beleza? Então, eu quero esse produto. O que é o produto que eu quero? Eu quero que alguém faça um projeto de infraestrutura de Wi-Fi, de cabeamento de rede, para que eu possa usar e entenda a minha operação. Eu tenho aqui designers, eu tenho um time de vídeo que sobe arquivos, então seria legal estar cabeado. Consiga até fazer uma análise de falar, os notebooks que você tem aí, eles não vão suportar a demanda e a sua infraestrutura de Wi-Fi, ela não vai suportar quando você sai daqui para lá. Cara, eu te cobro X reais para fazer essa infra e é tanto por mês e eu consigo te auxiliar além do serviço de internet. Isso é um produto. Agora, se eu tivesse um TI interno, o TI que ia fazer essa infra, ele quer fazer, aí a preocupação dele provavelmente seria, vocês vão colocar a internet aqui, qual que é o link, se é dedicado, qual que é o firewall, qual que é a redundância, se vai ter ou não, qual é o equipamento que você tem, então você vai ver que isso é um outro produto. Se a gente pega a internet e fala link dedicado e oferece para o TI, para o dono a mesma coisa,
o processo de venda para o dono é um, o processo de venda para o TI é outro. Então, são produtos diferentes. Quando você coloca que é o mesmo produto, você vai ter dificuldade para o comercial vender o produto e para o marketing divulgar o produto. Então, você precisa ter um produto para empresas que não têm TI e um produto para empresas que têm uma pessoa de TI cuidando de infraestrutura, tá? Eu, falando agora minha opinião, só dando até o Moisés comentou, eu montando a infraestrutura do cliente acabou saindo do serviço que vendemos e falando sobre esse assunto. Vou dar minha opinião sobre esse tema e a gente já avança aqui como cliente, tá? Não estou falando agora como marketing, vendas. Como a gente veio assim nos últimos 2, 3 anos mudando de prédio algumas vezes por conta do crescimento, o que eu posso falar para vocês é a maioria das empresas que usam a internet como essencial, se a gente for falar em empresas ainda com um pouco lá de 20 colaboradores para cima, elas estão dispostas a pagar para que alguém resolva o problema dela de infraestrutura interna, até mesmo tendo um TI. Elas estão dispostas a pagar mais por isso, porque a internet é um item tão essencial quase como a energia, né? Então elas estão dispostas a pagar por isso. Se você tem um produto que você fala, a internet custa R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. Isso é a internet. E agora eu tenho um produto que custa R$10.000, R$15.000, R$20.000 e eu consigo resolver seu problema de infraestrutura. Ponto 1, você talvez tenha uma receita grande sobre essas implantações. E ponto 2, você vai ter muito menos suporte, porque quem fez a infra foi você. E aí você sabe o que a infra precisa para fazer mais. O pessoal está falando de aceitar mais participantes. Não tem ninguém pedindo para entrar aqui não, tá? Eu posso aceitar aqui, ó, comentário aqui para se eu posso aceitar mais participantes. A pessoa não pediu para entrar, tá? Se ela pedir, eu aceito assim. Todo mundo que está pedindo aqui tem uma pessoa que está aceitando na hora, ok? Então, beleza, pessoal. Partindo desse princípio aqui, ó, vamos falar agora sobre o projeto de internet corporativa. Deixa eu abrir uma telinha aqui com vocês e nós vamos tocar aí. Deixa eu ver como que eu faço para compartilhar aqui. Um momentinho. Vocês estão vendo a minha tela aí? Dá um alô se vocês estão vendo a tela, por favor. Legal, deixa eu ver aqui por um outro ângulo e a gente... Boa. Pessoal, primeiro ponto que eu queria convidar vocês a fazer, abrir um olhar para esse mercado de vendas B2B dentro de um provedor de internet, é que esse é um mercado pouquíssimo explorado. E aí eu convido vocês mesmo a fazerem uma pesquisa. Pega aí o Google de vocês e digita lá. Internet residencial para a cidade X. Plano de internet para o bairro tal. Você vai ver a quantidade de provedores que tem. Se você continuar fazendo essa busca, você vai ver muito tráfego pago de provedores oferecendo esses planos. Agora, faz uma busca na mesma região da seguinte forma, ó. Internet para indústria, internet empresarial para o plano X, internet para escritório. Você vai ter muita dificuldade de achar algum provedor se posicionando e oferecendo esse tipo de serviço no Google. Talvez você ache, mas eu já busquei várias vezes em várias regiões que eu estou e eu não acho. Então, assim, se você já tem a rede numa região, então não tem alguém explorando, esse é o primeiro ponto a se pensar. Aí, a gente vai pensar que, se você pegar aí eu vou dar o exemplo aqui de preço, e aqui até não tem um órgão chamado governo, que a gente pode falar um pouco disso depois, que a gente tem pequenas empresas pagando de 300 a 500 ou até 200 e pouco ali,
Empresa média pagando de 1.000 a 2.000 reais, um pouquinho mais até. Indústrias às vezes pagam isso, dependendo do projeto. E a gente tem um agronegócio que consegue pagar tickets muito maiores. Ponto 1 que a gente tem que fazer antes de pensar no produto. A gente precisa entender quem vai comprar esse produto. Uma indústria, ela compra de um jeito, uma empresa média de outro, e uma pequena empresa de outro. Então, você precisa ter um modelo de venda e um produto, modelo de venda, divulgação e um produto. Para pequenas empresas, aí eu estou falando, por exemplo, padaria, vai utilizar a internet, um pequeno restaurante, um açougue, isso são pequenas empresas. E aí, dando um exemplo aqui, o que você pode oferecer? Você precisa desenhar esse produto. Qual que são as dores? É a maquininha de cartão, é o Wi-Fi na maquininha de cartão, é o Wi-Fi do cliente. Tem um cliente nosso que só o fato dele desenhar um produto específico para pequenos comércios, e aí ele cobrava uma implantação do projeto do Wi-Fi, que separava o Wi-Fi do cliente do Wi-Fi da maquininha de cartão e etc. Isso resolvia um problema dele, cobrava lá 200 a 400 reais para fazer isso no cliente. Ele conseguiu colocar o ticket dele em 300, 400 reais por mês nessas empresas, oferecendo um Wi-Fi para o cliente e um Wi-Fi para a maquininha de cartão. Isso é um produto específico à empresa, e aí você tem um vendedor que está preparado para entender a dor dessa empresa e uma estrutura de marketing para isso. Quando a gente fala de empresa média ali, dá para detalhar um pouco mais. Mas, por exemplo, a gente pega uma empresa igual a Delip, que é um escritório com 70 pessoas usando a internet. Parecidas com a Delip, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, corretora de seguro. Então, a gente tem esse tipo de empresa onde as pessoas trabalham o dia inteiro na internet. Poderia ficar listando aqui. Quais que geralmente são as dores dessas empresas? Essas empresas têm dores, na grande maioria. Não tem TI interno, não tem um projeto de Wi-Fi, as coisas não são cabeadas, elas usam muito a reunião para videoconferência, sobe arquivo. Você precisa ter um produto que resolva esse tipo de problema. E depois um processo de venda. Indústria, nós estamos falando já de outro cenário. Agronegócio, outro cenário também. O que eu queria passar para vocês nesse sentido? É pegar mesmo uma estrutura e fazer uma pesquisa mercadológica sobre, na região que você tem rede, quantas pequenas empresas tem, quantos comércios existem, quantas empresas, escritórios tem e a quantidade de colaboradores, quantas indústrias você tem, quantos galpões industrial, quanto agronegócio. Aí você vai entender, nossa, peraí, se eu tenho uma região industrial cheio de galpão, agora eu vou criar um produto para essas regiões industrial de internet. Uma empresa em uma indústria, ela está preocupada com a segurança, com o firewall, talvez ela precise de um sistema de backup. Uma indústria, talvez ela precisa de um sistema de PABX. Ela precisa, toda indústria vai ter câmera, então é legal ter câmera no meu provedor para oferecer. O serviço de internet é um link dedicado, é um link semi-dedicado. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, sobre esse assunto. Deixa eu voltar para a tela de vocês aqui. Vamos lá. Vou te dar um exemplo simples de venda de internet corporativa. Quase todas as empresas, quando a gente está falando da indústria, agronegócio e médias empresas maiores, tem 2 links de internet. Quase todas as empresas, por uma questão de redundância. Se você tem um produto totalmente desenhado que é só para redundância, vai ser mais fácil de você vender. Porque o seu vendedor, na hora que ele for abordar alguém e a pessoa falar, eu já tenho internet aqui, e você fazer uma segunda pergunta, mas qual é a redundância que você tem? Aí se ele falar, tenho ou não tenho, então vamos fazer o seguinte, está funcionando? Contrata a minha de redundância e eu coloco para você uma estrutura. É uma maneira de você entrar no cliente e conseguir buscar outros serviços. Mas isso precisa ter o produto totalmente desenhado ali. Ok? Podem fazendo pergunta aqui. Vou voltar para a tela. Aqui que a gente estava falando, beleza? Pessoal, aí ainda falando um pouco mais de produto, depois a gente vai para a parte comercial.
dos produtos mais interessantes de você ter desenhado mesmo é projeto de infraestrutura de Wi-Fi para uma empresa. Isso eu estou falando de fazer pesquisa com as empresas e de provedores que atendem outras empresas, tá? A gente tem um trabalho na Delip que a gente assessora provedores a vender para empresas. E a hora que a gente começa a acompanhar os vendedores deles semanalmente, a gente vê que essa dor de infraestrutura de Wi-Fi é uma das maiores. E às vezes a gente está muito focado no link dedicado, no link semi-dedicado. Então, é muito parecido até com o mercado residencial, né? Que a gente passou por uma fase de ter que entregar o Wi-Fi na casa do cliente, só que a diferença é que as empresas pagam por projeto de infraestrutura de Wi-Fi, desde que você tenha um comercial ali bem definido. Beleza? Então, o que é desenhar um projeto de infraestrutura de Wi-Fi? É você se posicionar no marketing e vendas como isso. Uma coisa é você falar, eu vou aí e faço o Wi-Fi da sua empresa, o meu equipamento, ele aceita 50 dispositivos. Outra coisa é você falar da seguinte forma, a minha empresa tem técnicos especializados em projetos de infraestrutura de Wi-Fi, em indústrias, em pequenos comércios. Então, a gente faz um desenho do sinal da sua empresa inteira, dos computadores, do que cada um usa, e faz um desenho de um projeto de Wi-Fi e de equipamento. Isso é um processo de venda totalmente diferente de você oferecer um serviço. Um questionamento que você tem que ter, pontuado, segurança digital. As empresas, elas, antivírus, firewall, backup em nuvem, isso você tem que ter ali de prontidão de como a sua rede se comporta com isso. Serviço que quase todas as empresas têm, uma ou outra câmera de monitoramento, e geralmente essa empresa utiliza a sua internet. Então, é legal você já ter isso e resolver um problema ali da empresa. Aí eu estou falando um pouco mais avançado, muitas empresas falam em cloud. Se você tiver serviço de cloud, de armazenamento, ótimo, tá? E aí, quando a gente vai falar um pouco mais para a água e para a indústria, as empresas, elas cobram sobre segurança cibernética, se você presta esse tipo de serviço, ok? Que são produtos ali. Aí, ó, para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento aqui de 2 empresas de monitoramento que tem rastreadores em empresas e câmeras e o valor de recorrência. Ou seja, essas empresas vendem para clientes que são clientes de vocês, tá? E aqui um outro comparativo. E aí agora a gente vai começar a detalhar a estrutura comercial. Se você tiver aí um negócio para você vender 10 mil planos residenciais, vai dar mais ou menos 1 milhão de receita recorrente. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se a gente vender uns 600 planos de internet nos mais variados tickets, com tickets mais altos e outros menores, a gente vai ter provavelmente os mesmos 1 milhão de reais de receita recorrente. Então, ó, vou voltando aqui para a tela para vocês. A estrutura comercial, marketing e de atendimento para vender residencial é uma, a estrutura para vender no B2B é outra. Para vocês, eu mostrei aqui algumas informações da Delip. Para vocês terem ideia, o time da Delip hoje tem 2 closer, e a gente vai falar já sobre isso. Tem 2 pessoas que são closer, que estão habilitadas a fechar o negócio, e a gente tem 2 pessoas que são SDR, e essa SDR ele faz um aquecimento do lead, faz o primeiro contato do lead, entende ali as necessidades. Então, um time de 4 pessoas chegou a vender em um mês 200 mil reais de receita recorrente nova nesse ano, fora serviço de implantação e produto. A gente está falando de um time comercial muito mais enxuto. Aí, é claro, a gente tem estrutura de marketing e outros canais de captação. Mas para a gente fazer isso num provedor de internet, provavelmente a gente envolveria no mercado residencial uma série de atendimentos ali. Vamos lá. O que eu quis passar para vocês aqui nesse começo? Primeiro ponto para a gente sair daqui bem entendido. Ó. A Luana, ela até comentou algo que eu queria falar sobre isso. Ó. Exatamente isso agora. Ela falou, devemos fazer um mapeamento antes de fazer a instalação e ver qual é a necessidade do cliente.
E aí o Kleber pode exemplificar como seria uma venda de redundância para a empresa. Eu já vou falar sobre esses assuntos, antes só para a gente tomar o que falou. Primeiro ponto que eu sugiro, quer entrar no mercado de venda corporativa de uma forma mais profissional? Primeiro ponto, você tem que entender a quantidade de empresas e o perfil da empresa disponível dentro da sua rede. Fazer uma pesquisa mercadológica. Tem diversas formas de fazer. Mas tu tem que ter num papel, num documento. Na minha região tem 1.000 indústrias. E elas ficam nessa região aqui, ó, que tá os galpão do lado do outro, né? Sabe aquelas regiões que tem galpão industrial? Na minha região é uma região de agronegócio. Então, estão tantas empresas de negócio. Aqui eu tenho 3.000 pequenos comércios, entre padaria, açougue, lojinha de celular. Aqui eu tenho empresas de médio porte, tipo escritórios, de 20 funcionários a 100, eu tenho 50, 100, 200, 300. Você precisa ter isso desenhado. Por que que isso é muito importante? Porque, repare, o serviço residencial para um apartamento de 50 metros, ele é totalmente diferente do serviço para uma casa de condomínio de 500 metros quadrados de construção. Se você pegar o plano e botar a mesma coisa, você vai ter um conflito. A empresa é a mesma coisa. O serviço da internet para um escritório com 100 pessoas é totalmente diferente para um pequeno comércio, que é para um agronegócio. Você tendo esses números aí em mãos, o que você vai fazer? Primeiro tem esses números em mão, aí você vai focar. Nossa, se eu tenho muita indústria, eu vou focar primeiro em atacar essa área. E eu vou criar um processo de venda com base nessa necessidade. Dando o exemplo que eu vivo. Delip, uma empresa com 70 pessoas, um escritório, e a gente tem um prédio aqui. Qual que é a nossa dor? Cara, todo mundo aqui usa internet o dia inteiro, a gente usa o WhatsApp, chega a ter 150, 170 dispositivos conectados por conta do computador, por conta do celular. A gente faz muita videoconferência e eu recebo pessoas aqui. Eu preciso de alguns computadores, o quê? Eu nem sei qual que é a minha dor. Hoje eu sei por conta que eu tive acesso a um provedor. Então, eu preciso ter um projeto de internet para escritórios que faz desde a parte da construção da infraestrutura. Isso tem que ter alguém que vai vender treinado para falar sobre o assunto. Eu preciso, aí a gente já vai entrar sobre SDR Closer, a pergunta do Lucas Rossi. Depois eu preciso ter quais são os serviços de internet que essa empresa precisa. E aí eu vou para o processo comercial e eu vou abordar com um produto, um serviço, um modelo de venda para a empresa. Falando de marketing, se você fizer um vídeo ou uma arte de tráfego pago e colocar assim, internet, link dedicado X megas por tantos reais, e eu ver essa arte e um pequeno negócio ver essa arte, talvez não sirva de nada. Você teria que atingir um técnico de TI que fale, eu preciso de um link dedicado assim, assim, assado. Agora, se você faz uma arte ou um vídeo falando assim, se você tem um escritório com mais de 50 colaboradores e quer um provedor de internet especializado em internet para escritórios, que desenha todo o seu projeto de Wi-Fi, estrutura de rede, segurança de dados, e te oferece um acompanhamento mensal mais o serviço de internet, aí provavelmente eu prestaria atenção. Quando esse lead cai no comercial, se tem um SDR que fala, oi João, oi Marcos, tudo bem? Você entrou aqui para falar sobre a internet para escritórios e eu vou te ligar. E na ligação fala, me conta uma coisa, onde que é o seu escritório? Você já tem internet hoje? Como que é a sua estrutura de Wi-Fi? É notebook? É laptop? Deixa ele ouvir todas as dores e fala, olha, eu vou passar para você falar com o fulano de tal, ele é especializado em infraestrutura de Wi-Fi, de internet para escritório, ele já idealizou projetos e já vendeu para mais de 30 escritórios na região, e ele consegue, dependendo de fazer uma visita, para olhar o seu projeto e te falar qual que é a solução do serviço de internet que você precisa. Então, você repara que o que eu estou falando aqui, desde a parte de marketing comercial, é uma estrutura de comunicação que fala com quem tem um escritório. Agora, imagina essa estrutura de comunicação para o cara que tem um açougue. E o cara está preocupado só em passar na maquininha ali do Wi-Fi. Ela é uma outra estrutura de comunicação.
Então, vamos lá. Primeiro ponto, faça uma pesquisa mercadológica sobre a quantidade de empresas que você tem e os tipos de empresas. Daí, ponto 2, você precisa ir numa outra página e entender as reais necessidades dessa empresa. Como que a gente faz isso? Se no seu provedor já tem uma empresa ou outra, pega o telefone e liga para ele para ver qual que é a necessidade, qual que é a dor, e assim sucessivamente. A gente até tem essa listagem aqui de dor, de necessidade, e aí eu vou pedir até para facilitar para vocês, para o pessoal da Delip mandar para os clientes e para todo mundo que participou aqui da live, uma listinha do tipos de comércio, as dores relacionadas à internet, beleza? Passou disso, vamos lá. Agora vamos falar de estrutura comercial e marketing junto. A gente vai falar de estrutura comercial e marketing junto. Quando a gente fala do mercado corporativo, é muito importante a gente ter uma pessoa que a gente chama de SDR. Ele colocou ali, o Lucas Rossi. Nesse modelo de SDR Closer, não fica muito confuso para o cliente ser abordado por uma pessoa e na hora de fechar o serviço, ser outra pessoa que vai falar com ela? Não fica confuso para o cliente. Não fica confuso. O ideal seria que você tivesse um closer. Quem que é um closer? É quem que vai fechar o negócio. Que ele fizesse o trabalho de SDR mesmo. Mas aí, qual que é a minha opinião em relação a isso? Um closer de venda corporativa, vou dar o exemplo aqui da Delip e a gente vai para o mercado de provedor. Ele tem que entender muito do serviço, ele tem que entender do segmento para ele falar a língua de quem está fechando o negócio. Então, tem alguém que quer vender um serviço para um provedor de internet. Imagina um provedor de internet entrando em contato e o cara não sabe o que é o NU, não sabe o que é o QMZ de uma rede, não sabe quais são os softwares que o cara usa, que é tipo um XC, isso. O cara ele vai ficar com preguiça de terminar a conversa. Daí o cara fala, esse aqui que é o plano de marketing. Então, o closer ele é uma pessoa que ele entende sobre a vida cotidiana de quem está comprando. Ele entende sobre os termos técnicos e ele entende sobre o serviço. E aí ele tem uma habilidade comercial de fazer essas perguntas para que ele consiga evoluir para uma proposta. Aí, gente, jogando bem limpo, uma pessoa dessa, ela demora para ser treinada. Ela precisa, na Delip, a maioria dessas pessoas, elas já estão um tempo, elas passaram por outras áreas da Delip, elas tiveram uma convivência. E aí, a hora dessa pessoa, ela fica mais cara. A hora dessa pessoa, ela fica mais cara. Você colocar uma pessoa dessa para falar com 100 leads, aí nesses leads tem o cara do açougue, de uma padaria, o cara de uma média empresa, o cara do agronegócio, o cara de um banco, e aí ele vai falar com todo mundo para ele fechar um negócio, vai ficar inviável. Porque imagina o seguinte, você tem uma pessoa dentro do seu provedor que entende de infraestrutura de Wi-Fi, de comercial, entende um pouco dos termos, não precisa ser um técnico de Wi-Fi, não, mas ele entende disso. E ele consegue, se ele tiver na mão dele prospecção de banco, prospecção de, por exemplo, tem um cliente nosso aqui que ele fechou com a parte logística do Mercado Livre, que está aqui próximo. Eu não sei os valores do contrato. Ele fechou com a parte industrial do Magazine Luiza. Eu não sei os valores do contrato, mas fechou para fazer. Tem um cliente nosso que ele fechou com a empresa que estava terminando a construção para fazer o projeto de fibra junto com a construção e depois da internet. Então, imagina, uma pessoa dessa pode fechar um contrato de 10 mil reais, de 15 mil reais, de 20 mil reais, de 3, de 5. Aí tu vai pegar essa pessoa, que ela poderia estar fazendo uma visita presencial, poderia estar fechando um contrato desse, e ela vai estar falando com soluções de internet muito simples. Por exemplo, padaria, açougue, onde o processo de treinamento é mais simples, a quantidade de dores são menores. O cara de um açougue, ele tem um número de dor muito menor do que um cara que tem uma indústria com 5, 10 mil metros quadrados em relação à internet. Quanto mais dor, mais demora para fechar e mais a pessoa precisa ser treinada. Por isso essa divisão. Na Delip, todo mundo que entra para o comercial vira CDR. Aí a gente pega os leads que vêm de tráfego pago, os leads que vêm de eventos, a gente faz nossos próprios eventos, leads de prospecção ativa, e vem para a mão dessa pessoa.
Conforme essa pessoa faz pergunta para o outro, olha, qual que é a sua necessidade hoje, qual que é a sua dor, ela tem um processo comercial que ela fala, eu vou passar para um closer que essa pessoa quer falar muito sobre marketing, e aí ela fala para o cliente, olha, a gente pode fazer um diagnóstico sobre o seu setor comercial, sobre o marketing ou B2B. Eu tenho um especialista que já fez vários diagnósticos nisso, e você pode falar com ele. O que ele vai te trazer nessa reunião? Ele vai te trazer um diagnóstico do seu comercial assim, assim, assado. Ele é uma pessoa mais habilitada do que eu para falar sobre isso com você, porque ele já atendeu muitos provedores parecidos como o seu. Então ele vai falar com você hoje à tarde ou amanhã e você traz também as pessoas aí envolvidas no seu time. E ele faz esse filtro. Aí, por exemplo, entra um outro provedor aqui que ele quer ver apenas para desenvolver um site. E ele está extremamente fechado para isso. Tem uma outra pessoa que consegue falar com ele. Então, não é só pelo tamanho da empresa. Ah, o cara fatura mais e fatura menos. É pela quantidade de dor que o cliente tem, ele está disposto a resolver aquela dor. E aí a gente não vai pegar um cara que é closer e vai pegar para falar com isso. Então, você ter um SDR no seu provedor que faz o filtro das oportunidades e vai fechar é muito importante. Vou dar um exemplo até. Vou dar um exemplo, tá? Você tem um provedor, 10 mil assinantes, 15 mil, não importa. Aí tá chegando para sua região aí, vamos dar um exemplo de uma empresa gigantesca aí. Estão montando na sua região um centro logístico do Mercado Livre, o centro logístico da Amazon. E aí o cara de TI, o responsável por toda a construção, fala, eu estou precisando de alguém para fazer internet e eu vi em algum lugar, ponto. Uma venda dessa, muito provavelmente até o dono do provedor vai fechar. O dono do provedor não teria problema nenhum para ir lá fechar com ele. Esse tipo de venda, entendeu? E aí se você põe um SDR para fazer todo esse filtro, não teria problema. É uma venda que a gente está falando que um contrato desse vai dar de 100 mil reais, 50, 80. Não tem problema envolver o dono. A gente tem um projeto para fazer industrial assim, assim, assado. Por isso que é legal fazer essa divisão. SDR, filtra os leads e distribui ali conforme tem o treinamento, tá? Bom, feito isso, vamos só recapitular tudo que a gente falou aqui. Passo 1, fazer uma pesquisa de mercado. Pessoal, tem várias maneiras de fazer essa pesquisa de mercado, ChatGPT, inteligência artificial, elas não vão te dar dados com tanta exatidão assim. O trabalho, ele é um pouco mais manual mesmo. Então, por exemplo, ir lá no Google Meu Negócio, olhar linha a linha pelos negócios que tem mesmo. Mas é importante fazer. Passo 2, fazer uma listagem com as possíveis dores que essas empresas têm. Passo 3, aí vem o processo de marketing e depois comercial. Comercialmente, a gente precisa ter um SDR responsável por fazer filtros e aí depois a gente precisa ter um closer. Esse closer, uma pergunta ali do Júnior, o closer vai desenvolver o projeto apontando a melhor solução? Sim. O closer, ele precisa ser um especial técnico de internet? Não. Mas o closer, ele tem que saber quais perguntas fazer para o cliente, para a hora que ele sentar com um técnico e assim sucessivamente, ele consiga apresentar. Vai ser muito difícil você conseguir pegar um cara de TI, um cara que desenvolve toda a parte técnica e esse cara vender o projeto ali, você desenvolver para isso, por característica de perfil mesmo. Se eu pegar o meu desenvolvedor dentro da Delip e falar para ele, vai lá e fala com... A gente até brinca aqui, né? Eu falo, se eu conseguir que ele fale, já eu estou no lucro. Se eu conseguir que ele fale e faça a pergunta, é o lucro 2. Então, agora, não dá para você ter um closer que não sabe, por exemplo, o que é um FortiGate, que não sabe o que é uma infraestrutura de Wi-Fi. Não dá para você ter um closer que não sabe a diferença de cabear e de estar no Wi-Fi. Não dá para você ter um closer falando que não sabe falar a diferença de dividir o Wi-Fi do cliente da maquininha do cartão do cara. Porque se ele não tem esse tipo de conhecimento, ele não vai conseguir fazer a pergunta do cara, entender e travar a solução. Por exemplo, se o cliente fala para ele,
Dá uma olhada no equipamento que eu tenho aqui, isso serve? Ele pode não saber se serve, mas ele pode olhar e falar assim, cara, os equipamentos que a gente usa não são esses, eu já vou ver sobre o seu equipamento de retorno. Mas se ele olhar para o equipamento e falar, meu, não faço ideia se esse equipamento é um microtik ou é não sei o que lá, e não está habituado com isso, não tem mágica, não vai dar para vender um contrato de 10, de 20, de 30 mil e assim sucessivamente, tá? Essa é um pouco da estrutura comercial que a gente precisa quando o assunto é venda comercial, tá? Aí, vamos falar agora de canais de aquisição, tá? Vamos falar de canais de aquisição. Vou compartilhar uma telinha aqui com vocês. Quando nós estamos falando de canais de aquisição, pessoal, de clientes, eu coloquei aqui tráfego pago, mas eu vou falar de mídia digital, como tráfego pago, é um canal de aquisição. A gente pode falar de eventos e networking, vou falar desse canal. Venda ativa, ISDR, e venda porta a porta para empresas, tá? Aqui são 4 canais de aquisição, tem mais, mas esses 4, se forem feitos de maneira organizada, já está excelente. Primeiro, tráfego pago. Se você tem, vou dar alguns exemplos aqui, mas é algo um pouquinho mais trabalhoso, mas dá alguns exemplos. Se você tem um funil de tráfego pago, falando internet especializada em escritórios, com a arte ou com um vídeo mostrando um escritório, desde o projeto de Wi-Fi, a sua estrutura, a implantação, entre aqui e fale com um especialista em internet especializada em escritório. Se você tem muito agronegócio e fala internet, projeto de infraestrutura e internet dedicada para agronegócio, né? Você vai ter um funil de tráfego pago para cada um. Ou, por exemplo, a gente falando de pequeno comércio, você sofre com Wi-Fi na sua máquina de cartão e Wi-Fi para os seus clientes, internet especializada em comércios. Fale com um especialista agora. Então, você tem funis de tráfego pago para cada segmento. E aí, esses funis, eles vão para um WhatsApp ou para uma landing page, onde o cara preenche algumas informações. A gente vai falar de evento e networking. Por exemplo, é muito mais simples você alugar um espaço, chamar vários comércios da região e você tem uma base de clientes residenciais e você pode falar para ele, nós vamos fazer uma reunião aqui onde eu quero oferecer para vocês a oportunidade de vocês divulgarem os comércios de vocês para a nossa base de clientes e ver como que a gente pode se ajudar. Então, vocês vão vir aqui fazer uma apresentação dos negócios de vocês e eu vou dar várias opções de vocês conseguirem divulgar os comércios de vocês para a nossa carteira e vice-versa. Você tem eventos e networking. Você pode, no seu provedor, a Delip faz isso, vai ter um evento agora, dia 20 de setembro, sobre venda de internet corporativa, é um evento que a gente utiliza para divulgar os nossos serviços, tá? Venda ativa de SDR. Inclusive, fazer um negócio bacana aqui de última hora. Vamos pegar todo mundo que está na live e a gente vai sortear 5 ingressos para a nossa convenção dia 20 de setembro. Nessa convenção, a gente está trazendo o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos não, gente. Todo mundo fala errado o nome do cara, eu tô falando aqui também. Lázaro Ramos é um ator da Globo. Nós vamos trazer o Lázaro do Carmo, o cara que ele foi CEO da Jequiti. Esse cara vai falar sobre... Ele pegou a Jequiti faturando 20 milhões e entregou com 500. O que tem a ver com telecom? Ele vai falar sobre como vender e criar produtos para a base. E eu fiz questão de trazer ele, que é uma visão de fora do mercado, que a Jequiti fazia isso o tempo inteiro. Como que a gente penetra na base de cliente para oferecer serviço. Nós vamos ter uma palestra nessa convenção dia 20, falando exclusivamente sobre venda de internet corporativa, por um cara que vendeu o provedor dele por 600 milhões de reais, que é o Dionísio Freire, e ele chegou a ter 6 mil clientes de empresas. Contratos de 100 mil, de 200 mil, de 30, de 20. Aí ele vai contar como que ele captava esses clientes, vendia, implantava e a estrutura. O provedor dele chegou a ter mais de 1.000 colaboradores simultaneamente.
Ele vai dar uma palestra lá, contando esse passo a passo, e depois vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Depois a gente vai ter outras também, eu dei 2 aqui. Beleza? Depois a gente vai fazer um sorteio para todo mundo que está aqui na live de 5 ingressos. Esse evento, essa convenção, vão ser 2 eventos simultaneamente. Primeiro, uma sala separada para donos e gestores e uma sala por time. O time vai ter um evento exclusivo sobre como que liga, como que vende, como que capta. E os donos sobre a construção do negócio, ok? Voltando para cá agora, pessoal. A gente tem um processo comercial muito pouco explorado. Por exemplo, 30% das vendas da Delip desse ano vieram por venda ativa. E vocês que acompanham a Delip, você vê a Delip fazendo muito tráfego pago, né? Tem muita gente que fala que tá cansado de ver meu rosto, estou para arrumar outro, mas tá difícil. A Delip expõe nas feiras quase todas, a gente está expondo. Nós fazemos nossos próprios eventos e, pasmem, 30% vem de venda ativa. O que é venda ativa? A gente tem um time que, se o cara entrou em contato com a gente de alguma forma, ouviu a gente no evento, esse time ele fica ligando para essa pessoa mesmo, bem manual, ligando para tentar cavar uma reunião com ele. Então, é isso. Né? A gente toda hora tem alguém no grupo aqui, ó, bloqueia esse cara, ele não quer mais receber ligação, e assim sucessivamente. Isso é venda ativa. É venda ativa. Aí tem gente que fala, isso é chato, isso é não sei o quê, isso é outro. Bom, se eu fosse estar preocupado com o que é chato, o que é legal, eu teria 30% do volume de venda mensal. É isso que eu estou te dizendo. E aí no mercado, e como que faz uma venda ativa? Tem vários processos. Aí eu já ouvi todo mundo falar tudo. Por exemplo, já ouvi gente falar, tem uma inteligência artificial que pega os contatos, chama, vende, só falta falar que instala, que configura o equipamento. Eu nunca vi uma pessoa que tenha volume comercial fazendo isso sem humano. Volume. Pode ser que um dia faça. Como que é feito isso? Tu vai pegar mesmo a sua lista de leads, que são empresas, a parte mais fácil, e vai criar um processo comercial para alguém ligar. Alguém vai fazer 100 ligações por dia. Dessas 100 ligações, vai cavar 5, 8 reuniões com um closer. Isso é venda ativa. Beleza? Não tem essa lista. Você vai entrar no Google Meu Negócio, depois que você fez a pesquisa mercadológica, ali você vai extrair vários telefones de empresas e uma pessoa vai ficar ligando. Beleza? É assim que é feita a venda ativa. Essa pessoa ligou, ela vai estar munida de um script. Vou dar o exemplo do script aqui, bem simplesinho. Depois a gente pode avançar para falar mais detalhado. Eu peguei a lista de comércios ali no Google Meu Negócio mesmo, beleza? E aí eu vou ligar mesmo de forma ativa. Então, meu trabalho é esse. Pego o telefone, ligo o sistema, tá? E aí eu vou ligar. Eu vou falar assim, Marcos, tudo bem? Danilo, do provedor Delip. Eu peguei o seu contato, porque nós fizemos o maior investimento na região de internet e a gente tem uma solução especializada de internet para comércios, onde a gente trabalha tanto o seu Wi-Fi, das maquininhas de pagamento, o Wi-Fi do cliente, uma série de coisas. Você sofre com essa dor hoje sobre internet? Gente, o cara vai falar, sofro ou não sofro? Se você me permitir falar 1 minuto e fazer algumas perguntas, eu posso te falar um pouco da nossa solução, que o nosso provedor ele é 100% especializado em internet para comércios. 90% das 100 ligações vão falar não. Aí você vai falar, tudo bem, eu te agradeço a atenção. 10 vão fazer outras perguntas e o cara vai levar para 7 reuniões. Dessas 7 reuniões que você cava para um closer na Delip, para vocês terem ideia, quando o lead é qualificado, tem 50% de conversão. 30%, 50%. Então, vai conseguir 4, 2 vendas por aí. Então, uma pessoa faz, se ela estiver só ligando 100 ligações num dia, ali, no mínimo do mínimo, se é 50, 60. É só a gente travar por horário, né? Das 8 da manhã ao meio-dia, 50 ligações, a gente está falando que é 12 ligações por hora. Se alguém não conseguir fazer 12 ligações, 15 ligações por hora, aí é porque está no Instagram, está vendo qualquer outra coisa. Se o trabalho dela for só fazer ligação. Se fizer várias outras coisas, aí não, beleza?
não desprezem o canal de venda ativa. Eu estou falando aqui do mercado corporativo, mas eu vou falar até do mercado residencial. Eu já fiz. A gente faz uma ação de vendas da assessoria comercial da Delip que a gente chama de Follow Day, que é vender para leads que estão parados para o mercado residencial. Pessoal, todas as vezes que a gente faz, a gente pega a lista de leads que estão parados, de clientes que já cancelaram e eram pagantes, e só de o fato de ligar para o cara e falar com um script extremamente simples. Exemplo, ó. Aqui é do provedor X, você já foi cliente nosso e a gente redesenhou todos os nossos planos e agora tem isso, isso e isso. E eu queria 30 segundos seu para falar. As pessoas vendem vários e vários planos na internet por abordar o cliente que já foi cliente e que por algum motivo, aí só fazer o filtro no sistema do cara que é bom pagador. Então, assim, quanto mais a gente faz esse ativo, mais a gente vai ter facilidade em venda. Beleza? Então, assim, ó, retomando aqui, ó, ponto 1, fiz a pesquisa de mercado com todos os clientes, todos os tipos de empresa. Ponto 2, listei as dores ali e aí eu desenhei, com base na dor, o que seria legal oferecer para aquela pessoa. Ponto 3, separei meu time comercial, SDR Closer. Pego alguém dentro da empresa mesmo e treino para aquela função. Vou para o ponto 4, canais de aquisição. Tenho tráfego pago rolando ali para especificamente direcionado para cada empresa. Eu tenho um SDR fazendo captações ativas. Eu tenho alguém na empresa fazendo eventos. Estou falando de tudo até que a Delip faz, tá? Venda porta a porta. Para a empresa funciona muito bem. No mercado residencial, hoje está muito mais desafiador. Se você pegar alguém e ele for visitar, por exemplo, ó, quarta-feira, eu fui bater um papo, tomar um café com o Lázaro do Carmo no escritório dele, que é em Alphaville. Ali eu vi um monte de escritórios grandes disponíveis para visitar. Se uma pessoa bate de escritório para escritório, ela ia conseguir fazer uma venda. Ali tem um monte de empresas que usam a internet o tempo inteiro. Se um vendedor ficar uma semana ali visitando todo mundo e depois de uma semana ele fizer uma venda, o ticket ali é mais de 10 mil reais. Então compensa muito ter alguém fazendo isso. Mas eu coloco isso aí como último, porque aí a parte de mais trabalho, mais gestão, fazer a gestão do time porta a porta. Ok? Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer uma análise aqui para vocês, ó, rapidinho. Deixa eu abrir uma tela aqui, que aí ela tá um resumão e a gente abre um pouco mais. Deixa eu caçar aqui onde que tá essa tela. Bom, não achei aqui a tela, mas eu vou dar uma resumida para vocês até aqui no chat de tudo que a gente precisa. E a gente vai mandar para vocês, a gente está finalizando aqui já, um material didático com tudo isso que eu falei, com passo a passo. Recapitulando, e eu vou respondendo a pergunta. Passo 1 para vender no mercado corporativo. Pesquisa mercadológica sobre as empresas. O que precisa ficar claro? Vou dar o mesmo exemplo. Eu vendo para provedor de internet. Um provedor de internet, ele tem, conforme o tamanho dele, as dificuldades, alguns desafios. Então, o meu mercado é provedor de internet. Eu nichei por conta disso. Você vende para quem? Você vende para comércio, a internet? Você vende para indústria? Você vende para escritórios? Essas empresas, elas têm dificuldades diferentes. Você tem que ter a lista da quantidade para você abordar. Passo 2. Qual o serviço que você vai oferecer? Sendo bem direto. Eu tenho um link dedicado. Cara, isso não é serviço. Isso não é serviço. Isso daí é um meio. Isso daí é um produto que você tem. Isso seria um serviço se você estivesse vendendo para um cara de TI. Então, assim, eu vou chegar para um comércio e falar assim, eu tenho um link de internet dedicado ou eu tenho um plano para comércio. Você precisa resolver um problema dele interno. Qual que é o problema dele? Na grande maioria, maquininha de cartão, Wi-Fi para o cliente. Então, você já tem esse serviço. Talvez você só não deu o nome e treinou alguém para falar sobre isso. Né? Como que é o... É a mesma coisa assim, pega o mercado residencial. Você já tem um serviço de Wi-Fi. Aí o vendedor fala, o Wi-Fi aqui é grátis. Tu paga R$400, R$300 no ONU e dá para o cliente e alguém fala, o Wi-Fi é grátis. Não, você já tem um serviço.
É diferente você pegar para o cliente e falar assim, o nosso serviço de Wi-Fi, vai um técnico, faz um estudo da sua casa, tem um equipamento que custa mais de R$ 400 que a gente põe, e eu faço questão de fornecer ele, porque eu prezo pela qualidade do Wi-Fi e a gente tem um serviço de Wi-Fi casa cheia que vai com tudo isso. Então agora você vendeu um serviço que antes você falava que era de graça, mas você já tem. Beleza? Você precisa ter um serviço para cada segmento, conforme o segmento tá, e depois um time comercial. A gente vai pegar um time como um SDR e um closer, beleza? O closer, que é o cara habilitado a fechar negócios, ele precisa ter um treinamento sobre a parte técnica primeiro, sobre a infraestrutura de Wi-Fi, ele precisa ter um treinamento. Ele já precisa... Cara, é legal o closer, ele acompanhar a instalação. O closer, ele precisa entender isso, ele precisa conseguir conversar com o cara sobre isso. Esse é um ponto. E depois ele precisa ter um treinamento comercial. O SDR, ele precisa ser treinado para conseguir fazer o filtro do cliente e passar para o closer. E muita busca ativa de volume. Beleza? Vamos para a área de captação. Quando a gente fala de canais de aquisição, tráfego pago, se você soltar uma campanha assim, link empresarial para todo mundo, você está falando com todo mundo de um serviço que todo mundo fala. Agora, se você solta uma campanha, por exemplo, internet especializada em pizzaria, Wi-Fi para o cliente, Wi-Fi da maquininha, coloca as dores ali e solta só para pizzaria, e o SDR que vai atender esse cliente, ele entende das dores de uma pizzaria, você vai ter uma facilidade muito maior de fechar. Canais de aquisição ativo, pessoas fazendo contato e venda ativa, beleza? E depois uma coisa que eu tenho feito muito na Delip nos últimos 2 anos, que é fazer eventos onde eu consigo levar minha carteira de clientes para dentro. Ali é onde eu mais me aproximo dos clientes. Isso tem funcionado muito, tanto que eu fiz agora, faz um mês passado, que era imersão de compra e venda, estou fazendo outro dia 20. Quem já foi em eventos da Delip sabe da estrutura que eu estou falando, e a gente vai fazer outro em novembro. Por quê? Porque ali é um momento onde eu consigo me aproximar muito. Você tem clientes empresarial, dá para você começar fazendo esses eventos de forma simples. Aluga um hotel, pega numa sala ali, pode, se você é cliente da Delip, chama quem te atende, a gente marca um bate-papo com o Johnny, que é responsável da parte de eventos da Delip, e ele te dá meio que o passo a passo. Você aluga um hotel, a gente convida os clientes, oferece algo legal para eles, chama um palestrante de fora para falar de um determinado assunto, e você vai conseguir penetrar ali em clientes, empresas, de uma forma muito mais fácil, e provavelmente até os negócios que você fecha ali pagam o custo do evento, beleza? Depois, quando a gente falou do canal de aquisição, é botar essa estrutura para rodar, na minha opinião, apartada da estrutura residencial. Não dá para o cliente de uma empresa que quer fechar um contrato de 5 mil, de 10 mil, entrar no Google, digitar o nome do seu provedor e ele cair no mesmo sistema de atendimento no mesmo sistema. O cliente nosso que tem a internet, eu sou cliente dele, ele é cliente nosso na Delip, ele usa 2 nomes dentro da mesma empresa. Quem atende empresa chama GSTN. Então, o cara entra lá, GSTN, só fala de internet para a empresa, de tudo que tem para a empresa. A marca é outra, o site é outro, a pessoa que fala é outra. E o provedor dele que atende o mercado residencial chama Best Fibra. Ali tem plano residencial e tudo. Você vai é a mesma rede, você vai na sede dele, ele até separou. A sala de uma é de empresa, da GSTN, e a sala de outra é o residencial. O ideal é você fazer isso. Cria um outro nome, ou, no mínimo, o nome do provedor é X. X empresas, com a outra cor, e separa isso. Separa isso. Você botar isso tudo no mesmo bolo e tentar fazer. O técnico que instala residencial, ele instala empresa. O cara que fala vai ficar muito confuso, entendeu? Vai ficar muito confuso. Pessoal, eu vou responder perguntas aqui, tá? Vamos organizar aí. O David está assistindo, vou pedir para o David organizar o sorteio dos ingressos da convenção para a gente, que vai ter dia 20 de setembro. Ainda dá tempo de você se inscrever. E vou responder algumas perguntas aqui, tá?
quem tem pergunta pode mandar aí no chat, e agora a gente vai bater esse papo aí. Então vamos lá, deixa eu ver as perguntas que estão aqui, ó. O Kleber falou, pode exemplificar como seria uma venda de redundância para uma empresa, a abordagem em si? Beleza, posso explicar sim. Você vai chamar qualquer empresa para abordar ela. Pergunta, você já tem serviço de internet? Nosso provedor é um provedor especializado em internet para o negócio X, comércio, ou para a empresa Z. Então, também não dá para você estar mentindo. Você está falando que você é especializado, você tem que ser especializado naquilo. Né? Porque aí você está falando que você é especializado no segmento do cara, não no link de internet. Então, você tem que entender daquilo. Não, eu já tenho internet aqui. Você está contente com a sua internet, com a sua infraestrutura de Wi-Fi? Você vai fazer as perguntas com base na dor que você já sabe que a pessoa tem. Não tem problema nenhum. Pergunta, você tem alguma redundância de internet aí hoje, para se caso acontecer qualquer coisa, você ter? Se a pessoa falar, não tenho redundância. Você gostaria de entender o que é uma redundância? Nada mais é do que por um link de internet, que não é o seu link principal, conectado ao seu, e se tiver algum tipo de problema, você começa a usar o meu momentaneamente. E é bom você ter isso de duas empresas, por quê? Porque se são rotas diferentes, se tiver um problema em uma, você continua com a outra. Então, eu posso fazer uma proposta para você de link de redundância. E aí você vai entender o tamanho da empresa e consegue entrar. O Dionísio, que chegou a ter 6 mil empresas, ele entrou em diversas empresas com link de redundância. Por exemplo, você não vai pegar uma indústria e ela vai ter uma internet só, ela vai botar um outro link de redundância ali. E aí, nesse link, você consegue ir penetrando dentro do cliente, beleza? Vamos ver mais perguntas aqui, ó. No caso, devemos fazer um mapeamento antes de fazer a instalação e ver qual que é a necessidade do cliente para atendê-lo. Sim. Você precisa fazer um mapeamento ali e ver. Isso tudo dá para desenhar em processo comercial também. Se você tem, geralmente, cada cliente é diferente, mas se você tem as perguntas que você deve fazer para chegar no mapeamento, também. A gente respondeu ali sobre o SDR e o Closer. Dependendo da venda para a empresa, demora de 6 meses a 1 ano, depende muito da negociação, Moisés falou. Pode demorar isso, mas, Moisés, tem vários processos no meio caminho que podem encurtar esse assunto, tá? Mas sim, uma empresa tem um tempo de maturação melhor. 6 meses ao ano pode demorar, mas tem uma coisa que a gente usa no processo comercial que a gente chama de funil de venda. O que é funil de venda? A boca do funil tem que estar focado em prospecção. O meio do funil, para dar uma resumida aqui, tem que ser pessoas que prospectaram, ou seja, elas se interessaram sobre o serviço ou estão sendo abordadas sobre o serviço, e aí elas deram um alô, pelo menos. A gente está falando com ela ali, ou fazendo uma proposta, etc. Depois a gente tem que estar negociando. Se você não monitora a quantidade de prospecção que você está fazendo, você vai demorar demais para fechar. Porque tem gente que demora 3 meses a 1 ano e tem gente que fecha na semana. Aí a gente está falando de uma média de tempo de fechamento, ok? Eu tenho provedores na Delip, a minha média de tempo de fechamento aqui é 2 meses, 1 mês, entre 1 e 2. Só que eu tenho provedor que me viu na Brint do ano passado e foi fechar na Brint desse ano. 1 ano, mas eu tenho provedor que fecha na mesma semana. Então eu tenho que monitorar o meu KPI de tempo de fechamento. E isso acelera muito quando eu prospecto em volume. Eu faço prospecção em volume. Se eu tenho pouca prospecção, tipo assim, eu fecho 10 contratos B2B no mês, esse vai diminuir o volume, tá? Deixa eu ver. O que mais que tem de pergunta aqui? Tá falando que demora para treinar. O tempo de treinamento de uma pessoa dessa, de um closer, geralmente, para ele ficar 100%, pessoal, é uns 6 meses. Tá? A não ser que você consiga encurtar o caminho e pegar alguém de dentro da sua empresa e você já conseguiu encurtar bastante o caminho ali. Tá? Mas se você pegar uma pessoa do zero e botar no seu time, eu vou falar algo direto pelo meu compromisso com vocês, mas nem todo mundo gosta de ouvir isso. Eu tive poucas experiências boas
quando a pessoa fala assim, eu passei a vida inteira vendendo já, e aí ela vai para um lugar, principalmente se foi outro tipo de venda. Pode dar certo? Pode. Geralmente você precisa alinhar com ela quais são os tipos de vícios que você não aceita. Agora, quando você tem alguém dentro da sua empresa já trafegando numa área ou no outra ali, e você põe para fazer uma outra função, costuma dar muito mais certo. Tá? Costuma dar muito mais certo. Vou trazer alguém do mercado para assumir a área minha de closer, de venda B2B. Pode ser um caminho também. O que você precisa entender? O que essa pessoa vendia? Vamos dar um exemplo claro. A pessoa vendia o tempo inteiro na Vivo. Ela fazia venda ativa ou ela trabalhava na carteira de cliente? São coisas totalmente diferentes. Se ela fazia venda ativa e ela vai vir para você para continuar fazendo venda ativa, bom. Qual que é o rolo aí? Ela trabalhava uma carteira de cliente. Aqui é o campo de venda onde ela vai ter que prospectar. Aí talvez a noção dela de prospecção é diferente da nossa. Então são coisas diferentes a pontos de alinhar. Até uma atitude de respeito com outra pessoa. Se não alinhar, a gente não vai saber. Deixa eu ver se tem mais perguntas aí. Se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. O Moisés falou assim, ó, venda para um provedor é diferente, acredito, de venda para uma empresa. Moisés, não concordo, tá? Provedor é uma empresa, normal. Então, imagina, provedor é um segmento. Eu vender para um provedor é a mesma coisa que eu estar vendendo para uma empresa. Tem provedor que eu falo com o dono, direto. Tem provedor que eu falo com uma pessoa do marketing. Tem provedor que eu falo com o gerente comercial. Ambos, nem sempre é o decisor. Ela pode influenciar na decisão de compra. Em alguns casos, o provedor, para você ter uma ideia, ele não decide sobre aquele serviço, mas a venda não acontece se ele não aprovar. E aí isso é um procedimento normal de qualquer empresa. Você vai falar com a empresa, pode ser que é o administrativo que veja, que é o cara do TI. Em alguns casos, ele não decide, mas o dono precisa aprovar. Você vai ter que fazer 2, 3, 4 reuniões. A hora que você for falar com o dono, aí é o perfil, é um cara mais direto. Pode ser que o dono ele seja muito mais envolvido no quesito contratar a internet ou não. E assim sucessivamente, tá? Respondendo uma última pergunta aqui, ó. Na sua visão, como vender para quem já está sendo atendido naquele determinado produto por grandes empresas? Por exemplo, trânsito IP para pequenos provedores. A melhor forma de você fazer esse tipo de venda, sem sombra de dúvida, eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu vivo isso, é em eventos, fazendo eventos e chamando essas pessoas. É muito difícil. Imagina a situação da Delip, ó. Como que eu vou vender para um provedor? E aí, assim, ele falou grandes empresas. Vamos imaginar um provedor com tamanho um pouco maior, onde ele já é atendido por diversos. O negócio de roda, ele tem uma série de problemas. Como que eu vou falar com ele? Eu posso fazer tráfego pago, dá certo. Se ele tiver algum desconforto com a empresa atual, ou com o time, ou quiser uma empresa para auxiliar o time, dá certo. Eu posso fazer uma busca ativa, é uma maneira, também dá certo, só que o volume é menor. Mas a hora que ele vai num evento para ver sobre um determinado assunto e você tem um tempo maior com ele, aí ele vai falar, nossa, nem sabia que você fazia isso, nem sabia que você fazia aquilo, nem sabia que você tinha esse produto. O melhor caminho é esse. Então, a conta que eu queria falar para você, ô Lucas, você tem que ver se compensa. Por quê? Você pode vender um ticket de 4, 5 mil reais, 13 mil reais para 10 pessoas e a gente está falando de 35 mil mês. E você pode vender um ticket de 35 mil para um só. Talvez para você vender 10 tickets de 3.500 reais, você consiga tudo isso no tráfego pago e ativo numa facilidade com energia de tempo. Então, o ticket de 35 mil, você vai conseguir com um nível de esforço maior. Então, assim, às vezes a gente pensa, eu quero aquele ticket de 30, de 40. Você vai ficar 4, 6 meses para falar ou para conseguir acesso. Às vezes você consegue os mesmos 40 em um mês, com 10 tickets. E aí é assim, ó. Você tem 10 tickets. Se você perde um, você perdeu 10%. Se você tem um ticket, você perdeu um, você perdeu 100%. Então, eu acho que é você... Eu respondi na sua pergunta. Eu consegui acessar várias empresas que eu não acessava em tráfego pago, em FDR, com outra fonte que é fazer eventos.
e tentar trazer um assunto diferente. Toda empresa consegue fazer um evento próprio e chamar 10, 20, 30, e isso escalando, tá? Você consegue contratar um palestrante, organizar o evento, falar de um tema, e o provedor tem base de clientes. Todo mundo tem interesse em fazer esse tipo de coisa ali, beleza? Quem tem interesse em ver como fazer um evento no provedor, a gente pode se aprofundar sobre o tema. Você pode marcar, se você é cliente da Delip, o Johnny faz um bate-papo com você, explica exatamente como que a gente faz para a Delip, com o maior prazer, e a gente já fez vários eventos em alguns provedores também. Você pode agendar uma reunião só você e ele te explica de uma forma tranquila, tá bom? Pessoal, bate-papo era esse. Vai subir na plataforma de vocês um material didático, tá? Ô Thales, como faz para fazer a reunião com o Johnny? Thales, só você chamar quem te atende na Delip e fala, participei do treinamento lá com o Danilo, quero fazer uma reunião com o Johnny sobre eventos. Eu vou sair daqui e já vou informar o Johnny. Essa pessoa marca para você essa agenda, beleza? Pessoal, tem um link aqui, ó, que é o link do nosso Google. Eu ia pedir para vocês clicarem no chat, se esse treinamento ajudou vocês de alguma forma, vocês fazerem a avaliação da Delip no Google. Isso nos ajuda muito. Não só enquanto avaliação no Google, mas a gente entender se o tipo de conteúdo está ajudando vocês, beleza? Reforço aqui o convite, 20 de setembro, nós temos uma convenção para falar da construção do mercado de internet corporativa. Pessoal, o custo do ingresso é R$ 697. Para quem está aqui, quem é cliente nosso, se você comprar 5 ingressos, você pode levar mais 5 pessoas, beleza? Fica na cidade de Campinas. Se você pode chamar qualquer pessoa da Delip, ela está habilitada para te falar disso, e reforço o convite aqui para vocês. Outra coisa, quem não sabe, a Delip tem um serviço que é uma assessoria de vendas B2B, onde a gente constrói o produto, faz o mercado e etc. Quer saber um pouco mais sobre o serviço? Chama o David aqui, ou quem te atende, que ele vai marcar uma reunião com o David, aí ele vai te explicar com mais detalhes. Beleza? Independente se você vai contratar esse serviço ou vai na convenção, adoraria que você fosse na convenção ou que você tivesse um serviço a mais. Fico muito feliz quando isso acontece. Mas eu também estou à disposição. Quer saber mais sobre venda B2B? Pessoal, com o maior prazer. Qualquer cliente da Delip, eu falo para todo mundo, pode passar o meu WhatsApp pessoal para qualquer cliente da Delip. Inclusive, vou fazer esse trabalho aqui já, agora, ó. Opa! Aqui está o meu WhatsApp pessoal no chat. É um prazer para mim bater um papo com você sobre isso. Danilo, estou fazendo a pesquisa, estou com Closer, estou com SDR, estou com isso, estou com aquilo. Eu vou te respondendo ali via áudio, a gente fala em ligação, entendeu? Mas eu sou seu cliente de outra coisa. Tá tudo certo, a gente vai bater um papo com prazer sobre isso e a gente vai se ajudando aí no caminho, ligação. Você quiser vir aqui na Delip também tomar um café comigo, almoçar, ou com qualquer pessoa daqui, eu queria passar aí, um prazer receber você também, tá? Quiser fazer um café aí, um almoço seu provedor for próximo, eu vou também com o maior prazer. Esse é o meu WhatsApp pessoal, você pode me chamar também. Beleza, pessoal? Obrigado pelo tempo de todo mundo, agradeço demais de coração. Quem puder avaliar, fico muito grato, o link está aí no chat. Um abraço. O sorteio dos 5 ingressos que você pediu. Beleza, David. Vamos fazer o sorteio. Eu já Como fiz que nós aqui vamos já. fazer? Já fez? Já peguei o nome de todo mundo, coloquei aqui, deu 132 pessoas, já sorteei 5. Então fala para nós, quem que ganhou? Quem ganhou foi o Rafael Fernandes, Comercial Atec, Lucas Rossi, Gabriele Silva Lima, e teve uma pessoa que estava aqui com o nome de Restaurante Oliveira, foi sorteado. Então são essas 5 pessoas que sortearam. Eu vou mandar o meu WhatsApp aqui também. Dessas pessoas que eu falei, pode me chamar no WhatsApp que a gente já organiza o ingresso de vocês. Vou fazer uma coisa melhor ainda. Ó. Tá. Melhor ainda para quem está aqui. Se uma dessas pessoas que ganhou o convite não tem ingresso e quer vir, beleza, você ganhou o convite, você pode vir. Beleza? Ok. Se você, cliente nosso, que comprou o ingresso para a convenção e já pagou,
e você ganhou o ingresso, a gente vai valorizar você por já ter comprado, e aí você ganhou um ingresso a mais para trazer, tá? Eu vou pegar esse ingresso que você ganhou. Então, imagina o seguinte, comercial ATEC, um exemplo. Mas vamos imaginar que a ATEC já tenha comprado algum ingresso da convenção, e aí ela ganhou mais um ingresso. Esse ingresso dela vai valer 10 ingressos. Então, ela pode trazer 10 pessoas do time, caso ela já tenha comprado. Então, se você já comprou e ganhou ingresso, você pode trazer 10 pessoas a mais. Aí seja sócio, gestor. Pessoal, uma informação importante. Quando a gente faz esse tipo de evento, que é para o dono e também para o time ser treinado, eu escuto muitos donos de provedor falando, não, eu estou levando o cara o supervisor do atendimento, o supervisor do suporte, o cara que vende. E eu vejo quase ninguém falando sobre levar os técnicos, tá? E eu vejo um ponto de inflexão muito grande sobre isso. A última lembrança de todo mundo é do técnico. E quando o técnico vai na empresa, e geralmente ele não tem treinamento sobre como falar, como abordar o cara, como vender. Então é muito importante você dar esse tipo de treinamento para quem tem contato com o cliente. Uma simples pergunta que o seu técnico faz, ele pode pegar um número enorme de indicação para ter novas vendas, de avaliação, de pergunta. Então, é legal a gente olhar para essas pessoas que têm contato com o cliente e também oferecer esse tipo de treinamento para ela e esse tipo de acesso. Isso é um ponto. Ponto 2. Esse evento que nós estamos fazendo, desde o começo, é um evento inteiro. A gente está levando um cara que foi CEO da Jequiti, ele vai contar a história dele, como que ele saiu de estagiário para ser CEO da Jequiti. A gente olhar para o nosso time interno e o fato deles saírem da nossa operação para ir para um evento, ouvir a história de um cara desse, gente, isso pode mudar totalmente a forma que a pessoa enxerga o trabalho e etc, tá? Então, isso faz muita diferença, sim. Não só o conteúdo que ela vai ver lá, as histórias que ela vão ver lá. A gente ouviu muito feedback de técnicos, de pessoas que atendem, na palestra que eles tiveram na última convenção que a gente fez, que a gente trouxe o Rick Chester. Então é isso. Pessoal que ganhou os ingressos aí, ó, chama o David, ou David, você chama eles. Sim, é um prazer estar falando com vocês. Meu WhatsApp também está aqui, gente. Eu respondo todo mundo com maior alegria no coração. Sou grato demais a confiança que vocês deram na gente sempre. E vamos falar aí, construir um novo meio de monetizar a rede aí com venda B2B. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo encontro. Tamo junto.